santa e gloriosa paz do Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome. A palavra dessa noite está no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Irmãos, em nome de Jesus, não deixe de trazer a sua oferta, o seu dízimo, não. Tem tantas coisas para a gente fazer aqui. Continue sendo fiel, irmãos, para que Deus possa continuar te abençoando. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna da nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Amém? Aleluia. É Êxodo 13, versículo 21. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome. Nós queremos te agradecer por essa noite, meu Deus e meu Pai, por esse primeiro dia da semana, pela tua presença, pelos teus feitos, pela tua fidelidade, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, com a nossa casa, com a nossa família. Pai, eu te peço nessa hora que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Pai querido, fale conosco, meu Deus e meu Pai, que seja feita a tua vontade, o teu querer sobre nossas vidas. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, abra, Senhor, o nosso entendimento. Senhor, eu quero te pedir nessa noite que no nome de Jesus visita, Senhor, aqueles que estão assistindo, aqueles que irão assistir, aqueles que não conseguiram chegar também, Senhor, manda uma palavra, abençoe teus filhos, meu Deus e meu Pai, que a mesma unção que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas, o Senhor possa derramar sobre a vida dos teus filhos que não conseguiram chegar aqui nessa noite. Nós rendemos graças a Ti, meu Deus e meu Pai, por conseguirmos chegar na Tua casa para Te louvar, para Te adorar, meu Deus e meu Pai. E eu Te peço, Senhor, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito a falar conosco. Pai, eu Te louvo e Te agradeço por essa noite, pela vida dos meus irmãos. Eu Te louvo e Te agradeço, meu Deus e meu Pai, pela Tua fidelidade. Nos abençoe. Eu rendo graças a Ti e já Te louvo e Te agradeço no nome de Jesus. Amém? Aqui fala da saída e fala da saída do povo e o cuidado de Deus com aquele povo. Então eu quero falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, de fidelidade de Deus, de cuidado de Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que o Senhor, Ele já tinha feito uma promessa que iria tirar aquele povo do Egito. E quando o Espírito Santo estava falando ao meu coração a respeito dessa palavra, a gente vai ver aqui que essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo, era o próprio Deus guiando aquele povo. Porque, irmão, não tem como acharmos que o Senhor vai nos tirar do Egito e nos levar direto para Canaã. Porque muitas das vezes nós queremos sair do Egito e achar que já vamos entrar em Canaã, na terra prometida. Mas nós precisamos entender que é necessário que passemos pelo deserto para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. Porque eram muitos anos de escravidão. E quando a gente está muito tempo vivendo situações de escravidão, a gente escuta dizer que tem pessoas, às vezes, até que quando sai daquela situação, o diabo ele é tão maligno que tem pessoas que sentem falta, irmãos. Sente falta. Sente falta de ser humilhado, sente falta de apanhar, sente falta de ser escorraçado. Mas por quê? Porque a pessoa já está há muitos anos vivendo daquela maneira. Então não é de uma hora para outra, mas esse sentir falta não é que a pessoa goste daquilo. É porque a pessoa já estava acostumada a viver daquela forma. Então fica difícil, às vezes, você viver de uma maneira que você vai ser abençoada, que você vai ser honrada. Tem pessoas, às vezes, que têm dificuldade quando, às vezes, entra num outro relacionamento, tem dificuldade
da pessoa que é carinhosa, da pessoa que é atenta, da pessoa às vezes que está sempre ali cuidando, zelando. Por quê? Porque não tiveram costume no passado. Então sente dificuldade, às vezes acha que a pessoa é chata, a pessoa é pegajosa. Por quê? Não tem costume, não aprenderam a serem honradas, não aprenderam a ver pessoas tendo cuidado, porque às vezes quem gosta vai cuidar daquilo que gosta. E às vezes a gente não está acostumado a isso. E quando a gente começa um relacionamento com uma pessoa que tem um sentimento, que está mais atento, que está com mais zelo, que está com mais cuidado, a gente tem dificuldade de aceitar. Porque a gente já acha que a pessoa está querendo controlar a gente. A gente acha que a pessoa é muito melosa. Não é falta de costume. E tem muita gente assim, irmãos. E às vezes a pessoa nem aceita aquilo. Por isso que precisa de uma obra, por isso que precisa de uma libertação. E quando o Senhor leva aquele povo, a gente vê a fidelidade de Deus, porque o Senhor sabia que era aquele povo. Mas mesmo assim o Senhor estava cuidando daquele povo, naquele deserto, com aquela coluna de nuvem. Porque a gente fica pensando que o deserto, a gente sabe que é um lugar muito quente. E a noite é muito frio. E a gente sabe que se o Senhor não tivesse com aquele povo, eles não conseguiriam chegar. Nós sabemos também que teve um momento que eles viveram 40 anos ali, dando volta, como a palavra de Deus vai dizer, por causa da desobediência, por causa da murmuração. Porque quando vinha alguma adversidade, eles lembravam do Egito, eles queriam voltar, eles queriam retroceder. Quantas pessoas, às vezes, o Senhor tirou do Egito, está preparando, está lapidando, está moldando no deserto e sente vontade de voltar, porque não aguenta o deserto, porque não aguenta o tratar de Deus com a nossa vida. A gente não entende que esse tratar é para que a gente entre em Canaã, entre liberto e transformado para o quê? Usufruirmos das bênçãos. Porque muitas das vezes, se a gente achar que vai sair do Egito direto para Canaã, você não vai usufruir, você não vai valorizar as bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Porque quantas pessoas às vezes têm até esse privilégio e botam tudo a perder. Por quê? Porque não houve uma obra, não houve uma transformação, não houve uma libertação para poder olhar para aquele novo tempo e entender que são bênçãos do Senhor, que são situações na nossa área que a gente tem direito de viver e a gente não consegue. E às vezes, na maioria das vezes, se não tiver uma obra, a gente acaba perdendo. Porque quando o Senhor estava falando de deserto, todos nós aqui temos um deserto na vida da gente. E tem pessoas que têm até vários. Né? Porque tem desemprego, tem saúde, tem casamento, tem esposo, tem esposa, tem filhos. Nossa, se a gente for falar aqui, quantas coisas a gente não sente que é um deserto na nossa vida. Né? Tem um deserto do esperar. Tem um deserto, às vezes, de ficar enfermo. Tem um deserto, às vezes, você está aqui buscando, você está aqui orando e vendo teus filhos, tua esposa, tua casa ainda bagunçada. E o Senhor vai trabalhando em nós, porque quando o Espírito estava falando ao meu coração, porque nesse deserto a gente vê o cuidado de Deus, porque o mais importante nesse deserto é a presença desse Senhor. E hoje, graças a Deus, no tempo de hoje, essa coluna, essa nuvem e essa coluna de fogo é o Espírito Santo de Deus. Porque Ele que vai ser o nosso guia, Ele que vai ser glorificado, Ele que vai ser o baluarte para a nossa vida, Ele que vai ser o nosso conselheiro, Ele é quem vai nos guiar, Ele é quem vai nos dar sabedoria, Ele é quem vai trazer o refrigério, Ele é quem vai trazer o renovo para que possamos suportar o deserto. Suportar o deserto, concluir o deserto, não deixar pela metade, porque quantas pessoas quando começa o deserto desistem. Chega a metade, não conclui. Quantas pessoas às vezes não começam uma coisa e não conclui? Quantas pessoas, por isso que eu sempre digo, a gente precisa orar, a gente precisa buscar e saber se é aquilo mesmo que a gente quer fazer. Porque quantas pessoas não começam uma coisa e vai deixando, começa a outra e vai deixando. Aí a gente começa a achar que a pessoa ainda não sabe o que quer. E nós somos assim, às vezes nós não sabemos o que queremos, porque muitas das vezes estamos passando por situações, estamos no deserto em algumas áreas, essas áreas o Senhor vai abençoando, essas áreas o Senhor vai tratando, e depois a gente não
coração de gratidão. A gente não tem zelo com aquilo que a gente sabe que foi Deus quem fez para cada um de nós. Por isso que nós precisamos desse Espírito Santo que temos hoje. Porque hoje nós temos esse Espírito Santo de Deus para suportarmos o deserto. Porque cada um de nós temos o nosso deserto. E nós precisamos desejar suportar. Nós precisamos querer entrar em Canaã. Nós precisamos querer viver um novo tempo para a nossa vida. Tempos de conquistas, tempos de realizações, tempos de alegrias, tempos de festa. Porque todo deserto ele pode ter começo, metade, ele vai ter que ter fim. Aleluia. Mas enquanto não tem esse fim, o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, ele vai o quê? Trazer alegria para o nosso coração. A gente não vai ficar murmurando, porque a gente começa a entender que a obra é do Senhor. A gente não vai ficar questionando como aquele povo e nem querendo voltar mais. Porque o Egito já não nos pertence, irmãos. Porque é muito difícil ainda a gente ficar sentindo falta de quem nós éramos. Mas ainda tem pessoas sentindo falta. Ainda tem pessoas querendo pular as etapas. Ainda tem pessoas achando que vai começar hoje e amanhã a vitória já chegou, a bênção já chegou. E a gente sabe que Deus não trabalha dessa forma. Muitas das vezes pulamos as etapas e depois a gente tem que retroceder de novo, porque vai ficar sempre faltando áreas da vida da gente, que a obra não foi completa para que a gente possa chegar naquele lugar e permanecer naquele lugar. E se tiver que chegar mais além, subir mais além, nós vamos com a graça do Senhor. Mas às vezes a gente pula a etapa porque vai aparecendo nessa caminhada vários atalhos e a gente vai aceitando. Porque o deserto está quente. Está muito calor, eu não estou aguentando essa quentura. E a noite está fria, na noite tem um frio, na noite tem os animais peçonhentos. Então, a gente não quer suportar. Porque às vezes a gente acha que Deus está nos punindo, ou que Deus esqueceu de cada um de nós. Mas Ele vai dizer na palavra que Ele é fiel, que Ele não dorme, que Ele sabe de todas as coisas. Então você precisa entender, eu preciso entender que Deus não se esqueceu de nós. Às vezes nós nos esquecemos dEle. Às vezes nós tiramos Ele da nossa vida. Às vezes tem lugares que a gente vai e a gente não permite que Ele entre. Às vezes a gente está em situações que a gente não quer glorificar esse Senhor. Às vezes a gente quer que Ele entre em alguns cômodos da nossa casa, mas não em todos os cômodos da nossa casa. Às vezes nós queremos que Ele entre num pedaço do nosso coração, não no nosso coração todo. E a gente vai arrumando desculpas e situações para Deus não entrar de fato e de verdade. E para a gente arrumar também desculpas para a gente não concluir o nosso deserto. Porque para não concluir vai aparecer várias situações para que você não conclua. Vai aparecer várias adversidades para você desanimar. Mas graças a Deus que nós temos esse Espírito Santo de Deus. E você tem que crer que você também tem esse Espírito Santo de Deus. Você já aceitou Jesus, você já confessou Jesus. E quando a gente aceita e confessa, Ele faz morada em nós. Mas nós sabemos também que para Ele permanecer, para Ele ser o nosso guia, para Ele ser o nosso conselheiro, para Ele nos dar refrigério, a gente vai ter que alimentar esse Espírito. E a gente vai ter que alimentar esse Espírito através da palavra, através da nossa oração, através do teu devocional, através do teu jejum, daquilo que você faz para você se aproximar desse Senhor, buscar a esse Senhor, se relacionar com esse Senhor. Então, irmãos, todos nós temos desertos. Mas eu acredito que todos nós que estamos aqui já vencemos vários desertos, irmãos. E a gente vai continuar tendo desertos até a volta de Jesus. E graças a Deus por isso, porque Ele foi para o Pai, mas Ele falou, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo de Deus. Então hoje essa coluna de fogo, essa coluna de nuvem, é o Espírito Santo de Deus que está sobre a nossa vida.
que tem te sustentado, que tem feito com que você continue na sua jornada, continue com um propósito, com aquilo que o Senhor colocou no teu coração, independente das adversidades, porque tem momento que a gente se sente cansado, tem momento que o calor é insuportável, irmão, porque cada um sabe aquilo que está insuportável na sua vida, aquilo que está trazendo um desgaste, aquilo que está trazendo uma exaustão. Todos nós sabemos aquilo que estamos vivendo, mas graças a Deus que temos esse Espírito Santo, esse Senhor para clamarmos, entregarmos a cada dia a nossa vida na mão dele, pedimos força para ele nos ajudar, para que possamos chegar no final desse deserto glorificando o nome do Senhor, para que possamos entrar na Canaã e usufruir de tudo aquilo, seja bênção financeira, seja bênção profissional, seja bênção sentimental, seja bênção de saúde, usufruir. E ter convicção de quem foi que deu, ter convicção de quem foi que colocou em Canaã. Mas aí tem a caminhada do deserto. E às vezes nós tardamos, porque quando o Senhor estava me dando a respeito de deserto, o Senhor estava falando das áreas da nossa vida, mas também o Senhor estava falando a respeito de quando nós vamos para o deserto, sem que o Senhor nos leve ou sem com que Ele nos dê ordem para entrarmos no deserto. Porque às vezes nós vamos com as nossas pernas. Nós vamos porque queremos, nós vamos porque não oramos, nós vamos porque nós não colocamos a nossa vida na mão desse Senhor, para o Senhor nos orientar e dizer que caminho seguir, que direção tomar, para que não possamos entrar no deserto sem que Ele não esteja conosco. Porque deserto sem o Senhor, para quem conhece esse Senhor, não vai suportar. Não vai aguentar, não vai aguentar aquele sol quente, não vai aguentar, porque eu estava vendo que o Espírito estava falando ao meu coração, que tem momento que nós estamos no deserto, durante o dia, quando nós ainda conseguimos trabalhar, você trabalha, o dia passa, você consegue trabalhar, você vai produzir, você vai fazer aquilo que você precisa fazer, mas aí a gente precisa entender que tem a noite. E quantos às vezes durante o dia consegue caminhar no deserto e na noite não consegue caminhar? Por quê? Porque não consegue dormir. Porque na noite, a noite foi feita para se dormir. Porque aqui tinha um momento, tinha de tempo em tempo, eles caminhavam à noite, para que aquela coluna pudesse estar guiando eles, aquecendo eles. Mas tinha um momento que eles acampavam. Era até certa hora a caminhada, depois eles precisavam acampar para dormir. E quantas pessoas conseguem caminhar no deserto durante o dia e não conseguem na noite? Porque quando chega a hora da gente descansar, quando chega a hora da gente relaxar, aí a gente não dorme. Aí somos atormentados. Eu preguei na sexta-feira falando das perturbações, da opressão. Eu falei do terror noturno, que vai falar no Salmo 91. Quantas pessoas conseguem caminhar com essa coluna de nuvem durante o dia, mas não conseguem na noite caminhar, porque não conseguem dormir, aí não tem paz. Aí eu lembro do Salmo 3, versículo 5, que vai falar, que fala que deitou à noite e conseguiu dormir, porque o Senhor sustentou, porque o Senhor era com ele. E quantas pessoas, às vezes, a gente produz muito à noite, mas durante o dia a gente não consegue produzir. Então, para a gente conseguir caminhar durante o dia com a presença desse Senhor e durante a noite, esse Espírito Santo, para o tempo de hoje, tem que estar sobre a nossa vida, tem que estar sendo alimentado, tem que fazer parte da nossa vida. Porque eu sempre digo, o Espírito Santo tem que ser a nossa bússola. Mas ele não pode ser uma bússola só para quando eu quero uma direção que vai me satisfazer ou vai me alegrar. Não, tem que ser uma bússola para todo o tempo a gente estar buscando a direção dessa bússola. Porque muitas das vezes o Senhor vai nos dar uma direção que às vezes a gente não quer tomar, a gente não quer seguir. Mas por obediência a essa palavra, por obediência a esse Senhor, a gente vai seguir por aquele caminho. Porque a gente tem certeza que se nós obedecermos, nós vamos chegar onde precisamos chegar. É simples, irmãos. É muito simples. E a gente vê aqui, esse povo na época, eles viveram muito
vivendo, vamos continuar errando, vamos continuar perdendo, vamos continuar sendo humilhados, vamos continuar vivendo sem paz, sem alegria. Porque às vezes você olha, você começa a ver muitos avançando, muitos caminhando, muitos chegando em Canaã, e você vai ficando para trás. Mas você vai ficando para trás não é porque Deus quer que você fique para trás. Às vezes somos nós. Eu sempre digo que o maior inimigo é a nossa mente. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, o Senhor tem algo para dar. O Senhor está mostrando algo, mas aí a gente bota, porque às vezes a nossa humanidade, a gente não consegue entender, porque o Senhor vai falar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Irmão, sempre que a vontade de Deus for boa e perfeita e agradável, ainda que você não entenda, se você aceitar aquilo que Deus tem para a tua vida, porque às vezes a gente fantasia muito. Não que Deus não possa nos dar, mas às vezes a gente faz um desenho e a gente quer que seja daquele jeito. Às vezes a gente escuta, eu pedi desse jeito, Deus me deu desse jeito. Glória a Deus. Mas às vezes você pode pedir de um jeito, o Senhor te dá de outro. E aí quando você estiver vivendo, você vai entender que era aquilo que era para você, que aquilo é que vai ser bom, que aquilo é que vai trazer alegria, que aquilo que vai te satisfazer. Mas não, a gente faz um desenho. É igual quando a gente acha que o culto tem que ter muito barulho. E a gente acha que quando está assim tudo calmo, que o Espírito não está trabalhando, que o Espírito não está ministrando no nosso coração. Se não tiver visão, se não tiver revelação, não tem culto. Tem, porque o culto é para Deus e nós estamos aqui adorando, cultuando esse Senhor. O importante é o nosso culto, que é para Ele. O importante é estarmos aqui, porque poderíamos estar na nossa casa. O tempo virou, já está frio. Nós conseguimos chegar. Então eu tenho certeza que como o culto aqui começa às 7h30, aos domingos e é para Deus, Ele é o primeiro. Eu sempre disse que teve uma vez que o Senhor falou, vocês vão ali, vocês me louvam, vocês me adoram, e cada um vai para a sua casa, eu permaneço naquele lugar. Então às vezes a gente começa a fantasiar uma coisa, a gente começa a desenhar uma coisa, mas a gente é incapaz de falar, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É isso que eu quero isso, mas é isso que tem para mim? Será que é isso do jeito que eu planejei? Vai me trazer alegria? Vai ser bênção para a vida da gente? Porque às vezes a gente acha que vai ser bênção, irmãos. A gente idealiza que vai ser bênção pelo fato da gente ter colocado e já ter planejado, porque somos nós que planejamos do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. Ok, eu acho que todo mundo tem esse direito de planejar, de se organizar, mas tem que perguntar ao Senhor, Senhor, é isso? A planta é dessa forma? A construção é dessa forma? É desse jeito? Sabe por quê, irmão? Porque às vezes nós tardamos a nossa bênção. Porque a gente não coloca na mão do Senhor. Porque eu tenho certeza que se nós colocarmos, se não for, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai falar, não é desse jeito, filho. Eu tenho algo melhor. Você já idealizou dessa forma, você já desenhou dessa forma, mas é mais além. Não é dessa forma, porque se for dessa forma, não vai ser aquilo que eu tenho para a tua vida. E quantas das vezes nós tardamos, irmãos, aquilo que Deus tem para a vida da gente, e quantas das vezes a bênção já está nos nossos olhos, no nosso olhar. A gente já está visualizando, mas a gente não consegue enxergar. Porque eu já desenhei aquilo que eu quero. E se não for daquele jeito, eu não quero. Aí às vezes a gente acha, não, porque Deus mentiu, porque Deus enganou, porque não foi Deus que falou. Não, primeiro a gente tem que se perguntar, Senhor, é isso que o Senhor tem para a minha vida? É isso que vai me satisfazer, que vai me alegrar, que eu vou ser feliz? É isso que o Senhor tem? A gente não faz isso. Nós não fazemos assim. Nós queremos sempre estar à frente do Senhor. Nós não queremos aceitar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque eu sempre digo, se você está esperando, se você está confiando, Deus não vai trazer qualquer coisa, pouca coisa. Não vai, irmãos.
Mas aí às vezes a pressa, ou então aquilo que eu já idealizei, mas não perguntei ao Senhor se é desse jeito, é porque eu quero. Então está prevalecendo ainda a minha vontade, o meu querer. Aí a palavra vai dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, tem que ser aquilo que o Senhor preparou para mim. Porque aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós é que vai fazer com que a gente glorifique o nome do Senhor. Porque às vezes as pessoas vão olhar e vão dizer, mas isso não é bênção, isso aí não é para você, não pode ser desse jeito, tem que ser do jeito que você quer. Porque às vezes, irmãos, a gente fica batendo o pé com o Senhor, fazendo malcriação com o Senhor. Porque a gente quer do jeito da gente. A gente não quer do jeito que Deus quer para a vida da gente. Enquanto a gente continuar assim, ou a gente vai quebrar a cara de novo, não vai dar certo. Mas quando a gente começa assim, ou que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa e perfeita. Se for a tua vontade, vai ser bênção para a minha vida. Se for da tua vontade, porque, irmãos, ou a gente entende isso, porque esse povo aqui, a gente fica vendo, irmãos, a volta que eles deram. Irmãos, e era muita volta, irmãos. Porque não era lugar perto. Eu falei para vocês, quando eu fui ali em Israel, que eu vi a distância que aquele povo andava. E hoje, às vezes, a gente tem uma igreja de frente para a nossa casa, a gente não quer ir para louvar ao Senhor. É para louvar ao Senhor, adorar o Senhor. Mas eram lugares distantes, de dias caminhando, irmãos. E não tinha Uber, não tinha um avião. Quem tinha um burrinho ia de um burrinho. Quem tinha a sua canoa, o seu barquinho ia. Mas quem não tinha ia a pé, irmãos, para louvar, para adorar. Aonde estava a bênção do Senhor. E a gente às vezes tem uma dificuldade, a gente fica tardando às vezes. O Senhor não tem às vezes 40 anos de deserto, mas a gente se acostuma com o deserto. A gente quer ficar no deserto, a gente não quer sair, a gente não quer dar um passo, a gente não quer fazer a vontade do Senhor. E a gente fica estagnado. Porque 40 anos eles ficaram ali. E cada situação, ao invés de quando o Senhor manifestava a glória dele, não tinha água, o Senhor dava água, não tinha pão, o Senhor mandava o pão, não tinha carne, o Senhor mandava as cordonices. Mas qualquer dificuldade eles murmuravam. Não, eu quero voltar. O Senhor vai deixar a gente morrer. O Senhor, se Ele te tirou do Egito, Ele não vai deixar você morrer no deserto. Você só vai morrer se você quiser. Você só vai morrer se você não entender. E começar a falar assim, não é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor tem para a minha vida, porque eu estou querendo isso. Eu acho que é isso, porque a gente acha tanta coisa, irmãos. A nossa mente, os sugestionamentos, os bombardeios. Às vezes a gente acha que se não for do jeito que a gente quer, se for do jeito que Deus quer, não vai ser bênção. Irmãos, isso é um engano de Satanás, porque se for do jeito que Deus quer, é para ser bênção. É para ser bênção, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus de bênção, um Deus de vitória, um Deus de misericórdia. O Senhor tem prazer de abençoar os filhos dele. O Senhor tem prazer de realizar aquilo que Ele tem falado para cada um de nós. Mas a gente precisa entender o que Deus tem para cada um de nós. Aquilo que Ele tem. Aí a gente começa a diminuir e deixar Ele crescer. Porque o que eu estou falando, eu não posso crer que aquilo que Ele tem para cada um de nós, como a palavra dele diz que é bom, perfeito, agradável, que não vai te alegrar. Às vezes, irmãos, a gente nem quer. Às vezes a gente desdenha. Mas quando a gente vai lidando, quando a gente vai caminhando, quando a gente vai recebendo, aí a gente começa a olhar com outros olhos. Aí você começa a perceber que é aquilo que Deus preparou para a tua vida. Saiba receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está desdenhando daquilo que Deus tem para a nossa vida. Ou então às vezes a gente quer o quê? A gente quer pegar a luta com a nossa mão. Ou quer ficar na luta. Ou então a gente quer continuar sendo humilhado. A gente quer continuar, mesmo no deserto, a gente não quer os cuidados dele com a nuvem, com a presença, com o Espírito Santo, não. A gente mesmo no deserto, a gente quer continuar vivendo humilhações.
A gente não conseguiu entender que no deserto é uma escola, é um tratamento, é um preparo, para quando chegarmos em Canaã, estarmos prontos para glorificar, para usufruir, mas não é para se alegrar momentâneo não, porque tem pessoas assim, vem uma vitória, fica feliz da vida, daqui a pouco está murmurando, daqui a pouco está reclamando. Daqui a pouco, aí esquece o deserto que passou, a oração que fez, aí não valoriza o que tem, não valoriza quem está do lado, não valoriza o que conquistou. Não, irmãos, a gente precisa ter um coração de gratidão. Porque quando a gente reconhece que tudo que hoje a gente tem vivido é Deus que tem nos dado, a gente zela com aquilo, a gente valoriza aquilo, a gente cuida daquilo, porque a gente sabe quem foi que deu, e a gente vai lembrar o deserto que foi, de esperar, de orar, de buscar, de pedir, vendo às vezes muitas pessoas à nossa frente, achando que o Senhor esqueceu de cada um de nós. Por isso que a gente precisa estar no deserto. Mas graças a Deus, um deserto com a presença do Espírito Santo. Um deserto para que ele falar, você está com sede? Lembra da mulher de Samaria? Beba da água, porque tem água. Porque ainda que se estiver faltando, ele vai trazer a existência de um poço para você beber, para você se banhar. Ele não se apartou, ele acompanhou aquele povo do começo ao fim, mesmo com toda a murmuração. E muitas das vezes o Senhor está fazendo assim conosco, nos acompanhando, mas esperando de cada um de nós começar a colocar ele e falar, Senhor, eu ainda estou nesse deserto, por quê? Ainda é tempo de eu ficar no deserto ou o Senhor está esperando eu aceitar aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Irmão, nós precisamos orar a esse Senhor. Nós precisamos buscar a esse Senhor. Eu preguei na sexta-feira falando, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque buscar esse Senhor, irmãos, tem uma hora que Ele vai falar. O difícil é obedecermos. O difícil é aceitarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque a gente já idealizou, a gente já desenhou, a gente já imaginou do jeito que a gente quer algo. Mas a gente não perguntou ao Senhor se é isso que Ele tem para as nossas vidas. Se é isso que Ele quer para cada um de nós. E se nós não entendermos que o Senhor precisa ir à nossa frente, que é o Senhor quem precisa trabalhar em nós para que a gente possa viver uma qualidade de vida, mesmo no deserto, com a companhia dEle, com a presença do Espírito Santo de Deus, aí a gente não vai dar valor nunca em nada daquilo que o Senhor tem feito. Porque se a gente for parar para pensar, quantas coisas o Senhor já não fez a nosso favor. Quantas bênçãos o Senhor já não entregou em nossas mãos. Quantas situações já não vivemos. E às vezes parece que a gente esquece daquilo que vivemos. E a gente quer voltar atrás. A gente quer retroceder. A gente quer viver uma vida de fracasso, de derrota, de humilhações. E o Senhor não tem mais isso para a vida da gente. Porque o Senhor já nos arrancou do Egito. Porque no Egito eles prosperaram, eles cresceram, mas eles não tinham liberdade. Dentro daquele deserto, eles tinham liberdade, porque tinham Deus. Eles podiam adorar, eles podiam louvar, eles podiam glorificar. Mas tudo com ordem e com decência, tudo temendo aquele Senhor. E graças a Deus, Deus tem permitido isso para cada um de nós. Mas aí a nossa visão é muito pequena e a gente começa a limitar o poder de Deus. Aí pelo fato da nossa visão ser pequena, a gente limita o poder dele e a gente começa a viver aquilo do jeito que a gente já se acomodou. Porque nós temos uma natureza de se acomodar facilmente. Tá bom até aqui. Mas se o Senhor tiver algo melhor, não, tá bom, não quero mais não, tá bom. Não, não tá faltando. Não, o Senhor está suprindo as minhas necessidades. Irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele tem muito mais para cada um de nós. Mas se você também não quiser, aí é você com Deus. Mas o pior é que às vezes a gente não quer e a gente ainda quer empatar o outro que quer. Porque aí a gente fala, não, você não pode, você não precisa.
isso aí não é para você, por que não é? Não limita. Ore, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Porque é assim que eu quero. Mas eu não posso querer nada que não seja aquilo que Deus queira para a minha vida. Porque eu sei que ainda que se eu bater pé, ainda que se acontecer, vai ser um fracasso mais à frente. Sempre é, irmãos. Sempre é. Sempre é um fracasso. Pode até começar bem, mas depois não vai dar certo. Porque a gente teima. Eu já encontrei várias pessoas em algumas situações falando, não, pastora, mas foi desse jeito porque eu teimei, porque eu bati pé, porque era isso que eu queria. E aí depois, o que a gente vai fazer? A gente não pode fazer nada. Aí é aguardar a misericórdia de Deus com um livramento, com um escape, uma mudança. Aí vai você passar por situações desnecessárias, que Deus nem tem para a tua vida, que Deus nem quer isso para cada um de nós, mas a gente quer. Esse povo aqui, o que eles viveram, porque, irmãos, a gente fica pensando só as 10 pragas que eles viram ali acontecendo, que não caía nada sobre o acampamento de Israel. Às vezes a gente precisa tão pouco para acreditar nesse Senhor, mas ainda tem gente querendo ver cair bola do céu para acreditar que existe um Deus vivo e poderoso. Tem gente que quer uma manifestação que às vezes nem é o do Senhor, nem é do Espírito Santo, é o próprio diabo. E a gente acha que é Deus, mas enquanto a gente não vê isso, a gente não acredita que existe um Deus fiel, poderoso, que trabalha de todas as maneiras, de todas as formas, que até no silêncio ele trabalha. Aleluia. E é esse Deus que está aqui nessa noite. Esse Deus que está nos perguntando, por que você ainda está nesse deserto? Por que você foi? Será que você tem certeza que foi Ele que te levou ou você que foi? Será que esse tempo que você está aí é porque você quer, você já se acomodou? É porque você ainda não entendeu aquilo que Deus tem para a tua vida? Porque na maioria das vezes é porque a gente ainda não entendeu que a vontade do Senhor é boa e perfeita e agradável. E não tem como que quando essa vontade ela prevalece, a gente vai glorificar e vai falar assim, sabe por quê, irmãos? Porque a gente erra em muitas coisas. Nossos pensamentos, nosso coração, como a Bíblia diz, ele é enganoso. E muitas das vezes é o nosso coração que vai dando rasteira. Porque às vezes tem pessoas que são muito emotivas. E tem hora que não pode ser emoção, tem que ser razão, irmãos. Tem gente que qualquer coisa vive, ou então começa a fazer uma... Não, irmãos, a gente tem que dar um passo de cada vez. A gente tem que estar com o nosso pezinho no chão. A gente tem que estar orando e pedindo o Senhor para nos dar direção. Peça direção para Deus. Peça o Senhor para falar contigo. Pergunta o Senhor, Senhor, eu quero isso. Eu idealizei isso, mas é isso que o Senhor tem? Porque se for, irmãos, espera, aguarda. Mas e se não for? Ah, então eu não quero, Senhor. Então eu não quero. Irmãos, eu sempre digo, eu quero viver todas as bênçãos que o Senhor tem me prometido. Eu quero. Eu não quero nada de ninguém, mas aquilo que o Senhor tem liberado para a minha vida, aquilo que o Senhor tem liberado para esse lugar, eu quero viver. Ele tem isso para a minha vida, por que eu não quero viver se a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Eu quero viver as bênçãos do Senhor. Eu quero que se cumpra aquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito, a respeito dessa obra. Eu quero. Porque é Ele que está liberando e eu não vou dispensar aquilo que Deus está liberando para a minha vida. Liberando para esse lugar. Porque se o Senhor está liberando para você, se o Senhor já liberou, porque o Senhor está vendo que você tem direitos. Ainda que ninguém ache, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém concorde. Mas aí a gente sabe que as pessoas ou alguém não vai interferir nem atrapalhar naquilo que Deus tem para a tua vida. Você não vai deixar de viver as suas bênçãos por causa daquilo que alguém vai falar alguma coisa. A bênção é sua, é para você. Você passou o seu deserto, você esperou, você se humilhou. E hoje vive em alegria, viva glorificando o nome do Senhor. Viva aquilo que o Senhor te deu, porque só você sabe o teu tempo de espera. Só você sabe o teu tempo de choro. Só você sabe o teu tempo de humilhação. Então glorifique
glorifique o nome do Senhor. Porque o Senhor começou uma boa obra, Ele não vai deixar nada pela metade. Não deixe nada pela metade. Conclua tudo aquilo que você começou. Se você já chegou no meio desse deserto, finalize. Se é para se apressar, se apresse. Se é para sair, saia. Porque tem pessoas que já tinham que estar em Canaã, mas continuam no deserto porque quer. Porque ainda não conseguiu entender que a vontade do Senhor é boa e perfeita e agradável. Vamos ficar de pé. Aleluia. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome.